Nesse vídeo faremos o problema da reta tangente. Então vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui a curva x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, né? Colocar assim, determinar, né? Colocar a curva não, dada a curva, tá? Eu sei que isso aqui é uma circunferência, mas está chamando de curva aqui de forma genérica, né? Determinar a reta tangente à curva no ponto de abscissa x igual a, sei lá, a 1, por exemplo. X igual a 1. Então eu quero saber, é uma bem simples, né? Abscissa x igual a 1. O que vai fazer? Duas coisas que tem que ser feitas para encontrar retas tangentes. Primeira coisa a fazer é derivar implicitamente. Por quê? Porque senão você vai ter que separar as duas equações. Então, quando você deriva implicitamente os dois lados, não importa qual que seja a expressão, você não precisa nem saber o que é. A única coisa que você sabe é que o y é um f de x. Isso é importante. Quando se deriva implicitamente, que dá 2x, e aqui vai dar 2y dy dx. Lembre-se que esse fator que vai aparecer é porque você tem uma função dentro dessa, é uma função composta. Você derivou isso, essa primeira parte é uma derivada em relação ao quadrado. E aí você for derivar o y. Então, como você não sabe quem é y, você chama de dy dx. Quem é a derivada de 4? É 0. Aí você quer separar esse sujeito. Então lá vai 2y dy dx será menos 2x. Peguei o menos 2x, passei para o outro lado. Então, para o outro lado, então dy dx, que é o que eu quero, vai ser simplesmente menos 2x sobre 2y. Pode até simplificar o 2 com 2. Então, você vai ter menos xy. Pronto. A nossa expressão é menos xy. Está aqui. O x eu já sei que é 1. Falta descobrir quem é o y. Então, você vai pegar agora e vai substituir aqui o 1 na expressão. 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, y ao quadrado igual a 4 menos 1. Né? Vou colocar aqui do ladinho para aproveitar o espaço. Y ao quadrado igual a 3, y igual a mais ou menos raiz de 3. Pronto, encontramos o nosso y aqui. Observa que eu tenho duas possibilidades. Então, claro, eu vou ter duas possibilidades aqui também. Então, vamos lá. Se eu considerar mais raiz de 3, eu terei a possibilidade 1, vou chamar de A aqui, né? Não, porque eu já coloquei 1 ali. Tá? Vou chamar a possibilidade A de quem? dy dx para esses dois pontos, 1 e mais raiz de 3. Então, vai lá, menos 1, menos da fórmula, tá? Sobre raiz de 3. Claro que isso aqui é raiz de 3 sobre 3 negativo, se eu usar a parte positiva. Veja, eu estou usando aqui o mais raiz de 3. Então, o resultado é menos isso aqui. Se eu na parte B, né, na parte B aqui, se eu utilizar dy dx, se eu usar a parte positiva, negativa, fica menos 1 sobre menos raiz de 3. Isso aqui é simplesmente raiz de 3 sobre 3. Pronto, encontrei os dois dy dx. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Opa, deixa eu só mudar aqui. Eu vou pegar aqui e fazer o seguinte, olha, eu já sei que eu tenho, primeiro, o x igual a 1, né? O y que eu encontrei mais ou menos raiz de 3, e agora encontrei dy dx, no primeiro caso, chamei de caso A, menos raiz de 3 sobre 3, e no caso B, o dy dx é raiz de 3 sobre 3 positivo. Tá, quem é a minha reta tangente? Lembrando que essa reta tangente sempre será quem? Y menos y do ponto igual a m, né? X menos x do ponto. Você pergunta, professor, quem é m? Lembrando que o m é o dy dx para o x igual ao ponto, né? O x igual a, colocar assim, x igual a x do ponto. Tá? Então, sempre, por isso que eu coloquei aqui os valores do x e do y, obviamente, quando encontrei isso aqui, né? Para x e y igual aos valores encontrados. Daí, vamos lá, substituindo y menos, vou pegar o caso A, primeira reta, y
menos, o primeiro y do ponto, caso A, esse cara é negativo, então mais raiz de 3 sobre 3 igual, y menos, vou pegar aqui, y menos, vou pegar a parte positiva aqui, ó. Lembre-se que eu encontrei esse número aqui quando eu usei a parte positiva, ó, eu encontrei o número negativo, então vou lá, então y menos, como eu vou usar a parte positiva, raiz de 3, aqui vai ficar quem? Menos raiz de 3 sobre 3, x menos, obviamente, o x é igual a 1. Pronto. Então, eu vou ter a minha reta como sendo y igual a menos raiz de 3 sobre 3, x menos 1, mais raiz de 3. Pronto, encontrei a minha primeira reta. Voltei agora à reta 2. Y, lembra, menos da fórmula, só que agora eu vou usar a parte de baixo. Menos, mais raiz de 3, igual a, agora eu vou usar essa parte, raiz de 3 sobre 3, x menos 1, aqui o 1 é sempre positivo nesse caso, né? E aqui eu terei então o y como, só faz trocar, né? Raiz de 3 sobre 3, x menos 1, menos raiz de 3. Então são as duas possibilidades de retas. Como seria isso? Ora, se nós fôssemos fazer esta curva aqui, ela é uma circunferência que passa pelo ponto 2, de raio 2, né? Está centrada na origem e tem raio 2. Então, seria mais ou menos aqui, né? A circunferência. E esses valores aqui é menos 2, 2, aqui em cima 2 e aqui embaixo menos 2. Como eu quero x igual a 1, eu estou falando desse cara bem aqui. Então, eu vou traçar aqui. Eu tenho essa correspondência, aqui em cima é raiz de 3 sobre 3, né? Desculpa, na raiz de 3 só, né? Que é meu y. Raiz de 3 positivo aqui, né? Então, esse é o ponto. O outro ponto para baixo eu vou ter menos raiz de 3, que é esse outro ponto. Novamente, olha, quem é essa primeira reta? Como ela é negativa, ó, negativa, é a reta que desce. Isso aqui é importante saber. Negativa é a reta que desce, toca bem aqui. Essa é a reta A. E, claro, a outra reta, ela é subindo positivo, então ela vai passar por aqui. Vou mudar a cor aqui, eu coloquei da mesma cor do gráfico, não é bacana. Então, vai ser essa reta, também não ficou legal essa cor, não. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar a cor, esse azul aqui, né? Então, essa reta subindo aqui, ó, quase da mesma cor. Então, essa é a reta B. Tá? Então, passando pelo ponto. Então, com isso, a gente encerra o problema da reta tangente. Sempre lembrando que eu vou ter que fazer essas duas coisas. Primeira coisa a fazer é encontrar a derivada implícita até chegar aos valores de dy dx. Só que para fazer o valor do y dx, eu tenho que pegar o valor do x e o valor do y para poder substituir. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa a fazer é encontrar as retas, né? E daí a gente chegou às retas A e B. Pessoal, sempre são duas? Depende da curva. Às vezes é só um. Por exemplo, eu poderia te dar o valor de y já. Então, não teria, precisaria substituir o ponto, por exemplo. Não precisaria colocar o valor, né? Encontrar o valor. Se eu te der só o x, tem que encontrar o y. Esse é um fato. Tá? Então, ficamos por aqui no problema da reta tangente.